O polêmico trecho que relata o voto de Jefté já é chocante por si só, porque evidencia alguém que mostra algum tipo de desconfiança em Deus e tenta obter sua vitória usando o mesmo tipo de negociação que ele fez com os gileaditas e com os amonitas. Jefté ou despreza o empoderamento do espírito, ou não percebe que tinha o Espírito Santo com ele e tenta dar um jeito para obter o que queria, e faz isso da única forma que ele conhecia, era argumentando. O voto de Jefté propõe uma troca com Deus. Jeová lhe daria vitória contra os amonitas e Jefté lhe ofereceria um holocausto daquilo que viesse ao seu encontro passando pela porta de sua casa, no verso 31. As Bíblias traduzem de forma diferente. A Nova Almeida atualizada e a Almeida Revista atualizada diz quem passasse pela porta. A NVI diz aquele que passasse pela porta. A Almeida Revista corrigida diz aquilo que passasse pela porta. Aqui já é possível notar a interferência do tradutor na interpretação do ser que passaria pela porta da casa de Jefté. Ele estaria pensando no animal, ou ele estaria pensando numa pessoa, ou não tinha nenhuma especificidade. O Timothy Keller é maravilhoso nisso. Ele apresenta 2 pontos. Primeiro, era improvável que animais entrassem pela porta. Em segundo lugar, se o animal estava em mente, Jefté poderia ter usado um pronome mais neutro aqui, para se referir a o que entrasse pela porta, mas não foi o caso. Ele usa uma linguagem que parece indicar a possibilidade de uma pessoa. O Barry Webb diz que a linguagem é ambígua, mas é mais aplicável a seres humanos do que a animais. A gravidade da situação sugere que um sacrifício humano, ao invés de um sacrifício de animal, está sendo contemplado aqui por Jefté. O Lawson Younger Jr. ainda afirma que essa ideia do Keller, que animais talvez não entrassem pela porta, não se aplica tanto. Havia um local onde os animais ficavam e seria possível que algum passasse pela porta em algum momento, como uma casa de interior, uma casa de fazenda, um sítio onde animais domésticos passam por ali. No entanto, a consideração importante a ser feita é que Jefté decidiu levar a cabo o voto quando um ser humano passou por ali. Veja, a sua filha passou por ali. Sua filha passou pela porta. Se ele tivesse pensando no animal, era só ele dizer, não sabe, não passou nenhum animal ainda, passou minha filha. E era só não sacrificar a filha. O Arthur Condell e o Leon Morris comentam que apesar das tentativas de afirmação de que Jefté tinha em mente um animal, isso não pode ser suportado, já que a designação Dev, que no hebraico, se referia a um sacrifício humano pretendido. Alguns podem falar que no Antigo Testamento, ser oferecido em holocausto sempre se refere a sacrifícios não humanos, e que a lei mosaica era totalmente contra sacrifícios humanos. No entanto, ele conclui que o voto deveria ser interpretado de forma ampla, para significar qualquer coisa da posse de Jefté que viesse encontrá-lo. O Daniel Bloch, assumindo um rumo oposto aqui da argumentação, sendo bastante incisivo, argumenta que atribuir isso a Jefté não explica porque ele ficou profundamente triste ao ser recebido por sua filha, além de superestimar a piedade de Jefté. Sobre isso, o Keller também comenta que se Jefté tivesse um animal em mente, não haveria motivo para que ele considerasse que a entrada de sua filha valeria para cumprir a promessa. É até bastante razoável a consideração do Keller. Se eu tô em casa, um amigo me diz, o cara, sabe, o Mateuzinho me liga, Iago, eu vou passar aí. Aí eu digo, Mateuzinho, traz um negócio aí pra comer que eu tô com fome. Traz comida aí. Ou então, aí eu digo pra Isa, meu irmão, eu vou comer qualquer coisa que o Mateus trouxer. Se ele trouxer, sabe, qualquer coisa. O que ele trouxer eu vou comer, que hoje eu não tô com frescura não. Eu como qualquer coisa. Aí o Mateuzinho chega em casa e ele trouxe o cachorro dele. Ô, rapaz, aqui, ó, eu trouxe aqui minha cadelinha, eu vou comprar ainda ali a comida, mas eu trouxe aqui. Aí, rapaz, agora eu vou ter que mastigar o pincher do Mateuzinho. Não sei nem se o Mateuzinho tem cachorro, tô só chutando aqui. Sabe, é absurdo. Se Jefté tivesse em mente apenas sacrifício de animais, entrar uma pessoa não significaria nada pra ele. A partir do momento em que a entrada de uma pessoa o leva ao sacrifício dessa pessoa, isso significa que no seu voto ele estava incluindo literalmente qualquer coisa que passasse por ali. Pessoal, qualquer pessoa sensata não consideraria um ser humano como válido para fazer um sacrifício ali, muito menos sendo a sua própria filha. Além disso, era costume que mulheres recebessem os guerreiros vitoriosos com danças quando estes voltassem das campanhas militares. É por causa disso que o Bloch diz que o Jefté agiu de uma forma que era completamente pagã. Jefté estava profundamente envolvido num sincretismo religioso com aqueles tipos de sacrifícios aos falsos deuses. Toda a querela com os amonitas começou porque antes os israelitas passaram a idolatrar os deuses filisteus e amonitas. Não é de causar tanta estranheza que isso tenha afetado Jefté. E veja, a gente pode até viajar um pouco e fazer um exercício de imaginação. Jefté volta triunfante da campanha militar. Sua filha invade a sala, celebrando a vitória. Ela dança, salta, canta. Ele dança, salta e canta com sua filha e diz pra ela, traga um bezerro, um novilho, um capote, qualquer coisa que você possa oferecer ao Senhor porque ele me fez triunfar sobre os amonitas. Mas não é isso que o texto mostra. O verso 34 usa o termo riné para chamar a atenção para a entrada da sua filha. O termo pode atuar como um marcador discursivo que mostra a pertinência de uma ação ou de um evento que está prestes a acontecer, como apontam vários comentaristas. Assim, o narrador dirige a atenção de forma enfática do leitor pro fato da filha de Jefté vir recebê-lo. Se fosse um filme, a gente teria aqui um plot twist, um evento que nos surpreende e muda todo o curso esperado da narrativa. Da perspectiva de Jefté, a surpresa foi sua filha vir recebê-lo, enquanto ele esperava qualquer outra pessoa menos ela. Como se não bastasse isso, outros elementos ainda depõem contra o próprio Jefté. Quando Jefté se depara com sua filha, ele rasga as vestes e diz, minha filha, você me prostra por completo, você passou a ser causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás.
O que parece é que Jefté está tentando se isentar da responsabilidade do voto. Ele diz: minha filha, eu não posso desfazer o voto que eu fiz a Deus e serei forçado a cumpri-lo, e a culpa é sua porque você entrou aqui, você é a causa da minha ruína. O texto serve como promotor, apontando que Jefté era culpado, mas Jefté culpa a filha. A resposta da filha, que sequer é nomeada aqui, apresenta uma acusação contra Jefté. Ela diz no verso 36, meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que você fez, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. Note bem o texto repetindo, você, seu, para se referir a Jefté. Existe até uma aliteração aqui, uma assonância no texto hebraico, de forma a dar mais proeminência às palavras de Jefté. Ou seja, o culpado aqui da história é tão somente Jefté, e Jefté tenta se eximir disso. Jefté tá pensando que poderia abrir a boca com Deus da mesma forma que abriu com os chefes gileaditas e os amonitas. Dos gileaditas ele teve consenso, dos amonitas teve reprovação, mas de Deus somente o silêncio. Deus não respondeu quando Jefté fala à sua filha que teria de cumprir seu voto. O silêncio de Deus mostra sua repulsa e completa rejeição a Jefté, apesar de tê-lo usado. A ironia é que o nome Jefté significa ele abre. E assim o homem que costumava abrir a boca para negociações com outros homens tentou fazê-lo com Deus e obteve do Senhor o cerrar dos lábios em desaprovação. Agora, talvez o mais absurdo aqui é que a lei mosaica possuía uma cláusula justamente para casos como esse. Levítico diz o seguinte: se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa mal ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada, com juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa dessas coisas. Quem for culpado numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por esta pessoa, fará expiação do seu pecado. Isso é Levítico 5, 4 a 6. Jefté errou a fazer o voto. Errou ao justificar o voto. E errou a cumprir o voto. Jefté poderia justamente sacrificar o animal para não ter que sacrificar sua filha e cumprir o voto. Ela também poderia ser resgatada segundo o que diz a lei judaica em Levítico 27. E assim todo o texto da narrativa e a lei mosaica são contrários a Jefté. Jefté é um vilão aqui na história. Jefté tá agindo errado. E o homem que deveria ser um herói, que cumpre algo heróico, que foi tentar defender o povo de Israel, agora se torna um vilão. Alguém que age em pecado e pecado profundo. E assim, sabemos que Jefté é inteiramente responsável por seu voto, que ele não se arrepende do voto, que mesmo podendo não cumpri-lo, ele cumpre o voto, e Deus sendo totalmente contra aquele voto e dando meios para que ele não cumprisse, ele segue o voto. Existe um debate ainda na teologia sobre o que seria esse voto. Esse voto seria um sacrifício mesmo ou virgindade perpétua? Isso vem do fato da moça dizer que nunca casaria e que por isso iria chorar com suas amigas e então só depois o voto seria cumprido. Ou se ela nunca casaria, talvez o voto que seja apenas virgindade perpétua. E isso ajuda a limpar a barra de Jefté, porque um homem que foi heróico agora virá um homem que sacrifica a filha. É um problema. Bom, o Daniel Bloch comenta que a construção em hebraico aqui pode ter sido propositalmente suavizada por se tratar de uma coisa totalmente horrenda ao Senhor, assumindo assim que se tratava de um sacrifício vivo. O Tim Keller aponta que os 2 meses de lamento da moça nas montanhas não fariam sentido, exceto que de fato ela fosse ter sua vida sacrificada, ela não tivesse mais nenhum tempo depois. Ela poderia lamentar depois do voto ser cumprido. Tá aqui o voto, você não vai mais casar? Ok, então vou lamentar. Mas não, ela diz, ó, vou lá lamentar quando eu voltar, você cumpre o voto. Ora, se era virgindade perpétua, o voto poderia ser cumprido, você não vai casar, beleza, beleza, vou lá lamentar com minhas amigas. Mas se ela tem que lamentar antes do voto ser cumprido, é que o cumprimento do voto impediria que ela pudesse lamentar. Ela está virgem, não impediria isso, ela estar morta impediria. Os 2 meses de lamento da moça nas montanhas só fazem sentido porque ela teria a sua vida sacrificada. Lawson Younger também é partidário de que o sacrifício do texto seria o da vida dela. Ele ressalta que a menção no verso 39 de que ela nunca teve relações com homem algum serve para colocar a filha como vítima do pai. Ela é sacrificada como uma virgem. Ela é inocente diante do pai. E ele também cita Deuteronômio 12:31 contra Jefté. Um texto muito forte, diz assim: não é assim que vocês devem adorar ao Senhor, seu Deus, porque eles adoraram os seus deuses fazendo tudo que é abominável ao Senhor e que ele odeia. Até seus filhos e suas filhas eles queimaram aos seus deuses. Aqui, Jefté é condenado pelo Antigo Testamento. A gente tem que entender que esses homens faziam coisas erradas que a lei condenava. E o fato de um homem que fez coisas grandes fazer também coisas horríveis não significa que essas coisas horríveis são validadas por Deus. O Barry Webb também mostra que o mais natural é entender que se tratava de um sacrifício de vida. Comparando o caso de Abraão e Isaac, ele comenta que no caso de Abraão, a obrigação é divinamente imposta, enquanto Jefté assume a obrigação através do seu próprio ato voluntário, que seria o voto. Em Gênesis há uma voz vinda dos céus, em Juízes os céus estão silentes. E aqui em Juízes o desfecho é precisamente o oposto do que o de Gênesis. Em Gênesis nós temos os descendentes como as estrelas do céu, mas aqui a gente não tem nenhum descendente sequer para Jefté. Deus impede o sacrifício de Isaac porque partiu dele a prova de fé a Abraão, mas é silente com Jefté, porque esse demonstra um sincretismo religioso horrendo entre a religião israelita e a religião amonita, seguindo os rituais de sacrifício de crianças que eram tão comuns naquele tempo. O Webb ainda diz que Jefté foi deixado para colher as consequências de sua tolice, e a sua filha, como um cordeiro
preso no arbusto, pagou com a sua vida. Um homem com atitude nefasta deveria ser lembrado na Bíblia inteira como um mau exemplo, como foi o caso de Acabe ou de Balaão.